o segredo obscuro dos tratados de paz mais bizarros da história. Ao longo da história, as guerras sempre foram lembradas por seus horrores, batalhas sangrentas, líderes impiedosos e consequências devastadoras. Mas, curiosamente, o que acontece depois da guerra muitas vezes guarda segredos ainda mais perturbadores do que o próprio conflito. Tratados de paz deveriam ser símbolos de reconciliação, acordos justos para impedir mais destruição. Só que, em muitos casos, eles escondem cláusulas absurdas, decisões cruéis e compromissos tão estranhos que fazem parecer que a guerra foi apenas o começo do pesadelo. Você já ouviu falar de um tratado que proibiu uma nação inteira de ter um exército, mas permitiu que ela mantivesse uma força de balões armados? Ou de um acordo de paz assinado com uma república que deixou de existir antes da guerra terminar? E o que dizer de um tratado que exigia, literalmente, que o inimigo pedisse desculpas, por escrito, ajoelhado e com um presente nas mãos? Por trás dos papéis selados com cera, das canetas douradas e das assinaturas solenes, escondem-se decisões que mudaram destinos e moldaram o mundo de forma silenciosa, às vezes injusta, às vezes simplesmente surreal. Vamos começar por um dos exemplos mais simbólicos: o Tratado de Versalhes, assinado em 1919, após o fim da Primeira Guerra Mundial. Ele é amplamente lembrado por ser duro com a Alemanha, impondo pesadas indenizações financeiras, restrições militares e perda de territórios. Mas o que pouca gente sabe é que o tratado incluía cláusulas humilhantes que colocaram o país inteiro de joelhos, tanto literal quanto simbolicamente. A Alemanha foi obrigada a aceitar toda a culpa pela guerra, algo inédito na diplomacia da época. Mas o problema real estava nas consequências disso. Ao forçar uma nação inteira a se ver como culpada, criou-se um clima de humilhação coletiva. E como já sabemos, esse sentimento foi o combustível perfeito para o surgimento de ideologias radicais. Ou seja, o tratado que deveria garantir a paz acabou pavimentando o caminho para a Segunda Guerra Mundial. Agora vamos voltar no tempo, para o século XVII, e falar do Tratado de Breda, de 1667. Ele foi assinado entre Inglaterra, Países Baixos, França e Dinamarca após uma série de conflitos no mar. O acordo redistribuía colônias e territórios conquistados. Mas o que o torna bizarro é o seguinte: como parte do tratado, os ingleses aceitaram entregar uma colônia sul-americana em troca de um pequeno território no norte do que hoje é os Estados Unidos. Essa troca parece comum até que você descobre que o território em questão era a ilha de Manhattan. Sim, a Inglaterra ficou com a cidade que hoje é Nova York, em troca de uma colônia que quase ninguém lembra mais. Um dos centros financeiros e culturais do mundo moderno foi trocado como se fosse uma figurinha repetida em um jogo político mal planejado. Outro exemplo ainda mais esquisito é o Tratado de Zuhab, assinado entre o Império Otomano e a Pérsia em 1639. Esse tratado definiu as fronteiras entre os dois impérios, fronteiras que, pasme, permanecem praticamente as mesmas até hoje, mais de 300 anos depois. O curioso? Ninguém sabe ao certo onde o tratado foi assinado. Os registros históricos não especificam o local, o que levanta a suspeita de que o documento pode ter sido negociado por cartas, ou que o encontro tenha acontecido em um local neutro e esquecido, sem nenhum monumento ou celebração. E que tal um tratado de paz com um toque de teatro? Em 1805, o rei da Espanha exigiu que o rei de Nápoles fosse pessoalmente a Roma, ajoelhasse publicamente diante dele e pedisse desculpas por ter se aliado ao inimigo. E isso foi mesmo cumprido, mas o pedido de desculpas não bastava. Ele deveria levar consigo um presente simbólico como forma de compensação. O presente? Um cavalo branco. A humilhação foi tão teatral que virou piada nas cortes europeias. E ainda assim, consta como cláusula oficial do tratado. E não dá para falar de tratados bizarros sem mencionar o Tratado de Tilsit, de 1807, entre Napoleão Bonaparte e o czar Alexandre I da Rússia. O encontro aconteceu em uma balsa no meio de um rio. Literalmente, os dois líderes queriam evitar que seus aliados interferissem nas negociações. Então, decidiram se encontrar em um local neutro, uma balsa flutuante no rio Neman. A bordo, fizeram um dos acordos mais secretos da história, combinando estratégias para dividir a Europa entre seus impérios.
O acordo em si já era estranho, mas o cenário e a maneira como foi feito beiram o enredo de um filme de espionagem. Já no século XX, durante a Guerra do Chaco entre Bolívia e Paraguai, um tratado de paz estabeleceu que os dois países deveriam construir juntos um monumento na fronteira disputada como símbolo da reconciliação. O problema? Eles não conseguiam concordar sobre onde ficava a fronteira. Resultado: o monumento foi construído exatamente no meio do nada, em um local onde ninguém passa, como uma lembrança solitária de uma guerra esquecida e de um tratado que nunca uniu verdadeiramente as duas nações. E para fechar, talvez o mais absurdo de todos. Em 1983, a pequena nação insular de Granada foi invadida pelos Estados Unidos. Após a rápida vitória americana, foi redigido um tratado informal de rendição. Só que Granada não tinha governo funcional naquele momento. Quem assinou o tratado? Um grupo de estudantes e professores locais, em nome da população. Um acordo de paz assinado por civis sem representantes oficiais, que validou uma intervenção militar questionável e até hoje debatida. Esses exemplos mostram que os tratados de paz, por mais nobres que pareçam, nem sempre são sobre justiça ou equilíbrio. Muitas vezes são apenas ferramentas de poder, disfarçadas de diplomacia, documentos cheios de palavras bonitas que escondem pressões políticas, humilhações públicas e decisões impensadas. O mais curioso é perceber como esses acordos moldaram o mundo que conhecemos hoje, não apenas por evitar guerras, mas por gerarem novas. Tratados assinados às pressas, com cláusulas esquisitas ou acordos secretos, criaram fronteiras, dividiram povos e até plantaram as sementes de conflitos futuros. Então, da próxima vez que ouvir falar em um acordo de paz histórico, vale a pena se perguntar: o que realmente está por trás dele? Porque muitas vezes os maiores mistérios da guerra não estão no campo de batalha, mas nas mesas em que a paz é selada.